pertenço ao reinado mais antigo de Belo Horizonte, fundado no século XIX. Antes ainda que a cidade de Belo Horizonte existisse, nós já existíamos. E tem sido muito difícil, vocês sabem, para as comunidades chamadas tradicionais manterem os seus saberes. Não é? Manter os saberes não é simplesmente que você faça acontecer todo ano, num certo calendário, mas que você mantenha o que para nós é muito importante, os nossos valores, a nossa ética, não é? Os nossos preceitos, os conhecimentos que nos foram trazidos pelo mar oceano de Calunga, através das diásporas africanas. E nas Américas, pelas diásporas, tanto dos negros como também dos povos indígenas. Então, são saberes, muitas vezes, que desafiam, que nos apresentam outras cosmopercepções, outros modos de pensar o mundo, outros modos de convivência, outros modos de sapiência, não é? Outros modos de pensar como é que nós podemos participar em comunidade. E essas comunidades tanto podem ser as nossas comunidades mais íntimas, como as mais alargadas. E por isso que eu vim. Né? Além de pedir licença, lá no meu reino, eu vim porque o que me comoveu, o que me moveu para estar aqui com vocês, foi essa expressão mágica. Formação humana. Isso é muito forte, não é? Não é? Formação humana. É muito vago, é muito amplo. Vocês estão vendo que eu estou rodeando, né? Para expressar um desejo que muitas vezes nós temos na convivência com esses outros modos de saberes, que não é das pessoas ficarem sentadinhas, em silêncio, querendo que vocês levantem, que coloquem seu corpo para movimentar, que seu corpo deve estar cansado. Ele tá, né? Quem quiser ficar sentado, fica. Para que a gente possa, quem sabe hoje, estabelecer uma conversa. Aí eu vou pedir, então, que vocês levantem e virem para cá. Olha só, na minha tradição, eu gosto de dizer o seguinte, eu ainda nem agradeci, hein, gente? Daqui a pouquinho nós vamos agradecer, e vocês vão me ajudar a agradecer. Na minha tradição, antes de qualquer coisa, quando a gente chega em algum lugar, a gente pede licença. Só que na minha tradição, na tradição do reinado, a gente usa muito toda a potência do corpo. O corpo bailarino, o corpo que baila, o corpo que canta, o corpo que cheira, o corpo que toca, o corpo que se abre aos afetos. Então, eu vou fazer o refrão, tá? Que é muito facilzinho, vou cantar só um trechinho de um pedido de licença, que é também um pedido de bênçãos. Vocês acham que isso é extraordinário? Não é, não. Eu cheguei, tem o quê? 1h30, 2 horas, fui visitar um pouquinho esse trecho. Um dos lugares que eu fui foi... Como é que chama essa igreja? Não entendi nada. São João Batista. Então por isso tem as camisetas com o Batista, né? Você sabe a história de São João Batista, não sabe? Por que ele tem que dormir no dia do aniversário dele? Depois vocês me perguntem. Tá? Mas então, quando você entra na igreja, tem um gesto que é um pedido de licença dos cristãos católicos, não tem? Qual que é? Isso é um pedido de licença, não é, meu amor? Você faz assim, não é?
Pois é, lá no reinado também nós temos o nosso pedido de licença, só que ele é cantado. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gunga, ai, 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 quero pedir sua bênção. Oi, com licença, entre tambores e... Gente, canta e mexe. Olha só, vai ser difícil pedir para essa coluna se mexer, não é não? Ei, coluna! Mas nós não somos uma coluna, não é? Nós somos uma criação maravilhosa, não é mesmo? E eu aposto que todo mundo aqui canta, dança, nem que seja com a vassoura, canta, dança. Então, solta o corpo. Uma das coisas que vem das tradições ditas, eu não gosto de usar esse termo, tradições populares, das tradições culturais, né? É que o corpo é um lugar, é uma potência de criação. Vocês estão falando tanto de arte, né? Nessa semana, o corpo é uma potência de criação. E o nosso mundo hoje exige de nós muito o quê? Ficar sentado o dia inteiro, não é? Aí, na hora do café, você senta de novo para tomar um café. Aí sai correndo e senta de novo no ônibus ou no Uber. Aí chega em casa, senta para ver televisão ou senta para ficar agarrada lá no celular. Coitado do corpo, não é, gente? Até para pedir licença, vocês estão assim, ó. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gunga, ai, 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 quero pedir sua bênção. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gunga, ai, 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 quero pedir sua bênção. Oi. Ah, gostaram? Melhorou, não melhorou? Você acha que dá para ficar mais quente? Então tira para nós. Pode ser outra? Pode. De capoeira? Pode. É uma que eu gosto muito, tá? Vou pedir o pessoal para acompanhar na palma. 3 palmas, ó. Tá, 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 tá. Vou pedir a meu senhor. Chega um pouquinho para cá o microfone. Tá muito alto? Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou pedir a meu senhor. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. É uma licença com alegria, né? A manteiga não é minha, ela é de ioiô. A manteiga não é minha, ela é de ioiô. Palmas. Gente, eu queria demais agradecer a equipe toda, mas então, como é muita gente, agradecendo ao Pablo, a Clarissa, a Júlia, a Gustavo. Pablo está aqui de novo, o Instituto Manto, a Graziela, Marcos, Daniel, Virgínia, e um bando de pessoas. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo evento. Quero agradecer a cidade,
Que gracinha de cidade. Espero um dia voltar. E quero dizer também que quero agradecer, agradecendo a cidade, três pessoas que eu também conheci que me encantaram. A dona Marilac, que eu não sei o sobrenome. Celestina. E com ela estava uma outra senhora. Não, a Rosângela foi depois. Eu vou chegar na Rosângela. Mas lá na cozinha estava uma outra senhora, dos quitutes. Quem que era? É Glaura? Uma senhora mais velha também. É irmã de Marilac. Como é que é o nome dela? Ah, pois é. Então, a ela também. Depois, a Rosângela, né? Então, assim, essas pessoas que são pessoas da cidade, que eu tive a honra de conhecer e quero agradecer, que são pessoas muito, não apenas corteses, mas têm uma expressão afetuosa tão grande, não é? Isso é muito importante. Tá? Então, gente, vocês transmitam a toda a cidade, às suas famílias e a vocês o meu abraço afetuoso e meus agradecimentos pela honra que me dão de poder estar aqui, né, Pablo e equipe, compartilhando com vocês. Então, olha só, quando eu me deparo com esse grande tema, agora vamos dar meia volta? Vamos dar meia volta, eu vou para lá, vocês vão cansar de mim. Quando eu me deparo com esse grande tema, eu fico pensando o seguinte, o que nós entendemos por formação? Como é que, em geral, dizem para nós que é a formação? O que você acha? Escola, né? É um dos lugares que dizem para nós que é um lugar de formação. Onde mais? Casa. Onde mais? Comunidade em geral, né? O que mais? Hein? Companhia. As instituições. Não é? São lugares de formação. O que mais? Hein? Boteco? Sim, também é um lugar de formação, não é? Hein? Ou seja, quando nós pensamos em formação, ela não se restringe à escola. Mas a escola é um dos lugares mais importantes de formação. A formação não se restringe à religião. Mas a religião é um dos lugares mais importantes de formação. Queiramos ou não. Ora, mas em geral, quando nós pensamos em formação no âmbito mais formal do termo, o que nós pensamos? Escola, bibliotecas, livros, museus, não é isso? Até festivais. Então, quando eu me deparei com esse tema, eu falei, gente, eu acho que eu vou começar falando um pouco da minha formação. Eu fui constituída por 2 lugares e pertenço a 2 lugares de formação. A formação dita letrada, que é a escola tradicional, a escola formal tradicional, que nós adentramos desde bem pequenininho. Hoje as criancinhas, né, já começam a ser alfabetizadas com 2, 3 anos, né? Mas eu tive também uma outra escola, a escola do reinado. Qual a diferença? Primeiro que, na formação da escola, que os nossos parentes indígenas chamam da escola do branco, o que nós aprendemos? Qual o conhecimento? Qual o repertório de conhecimentos que prevalece? Eu sei que tem muito professor aqui, né? E professora. Não tem? Qual o tipo de conhecimento que prevalece? Conhecimento, sim, também. O conhecimento que advém de uma matriz.
Qual matriz, Pablo? A matriz dominante ocidental, que é, né, cujo centro é Europa. Esta é a grande matriz que tem prevalecido por 500 anos nas Américas. Porque é a matriz que vem com o colonizador. Não é isso? E o que o colonizador faz com outro? Isso quer dizer que não haveria, já 500 anos atrás, vamos falar do nosso ponto de localização, que são as Américas. Não haveria, 500 anos atrás, outras matrizes de formação? Claro, o mundo não se resume à Europa. Mas o colonizador, o conquistador, ele traz consigo, né, toda uma gama de conhecimentos que inclui todo tipo de conhecimento, inclusive éticos, estéticos, artísticos, filosóficos, religiosos. Olha que coisa interessante. Quem chega em Barão de Cocais, em algum lugar da cidade, ele vê essa belíssima catedral, não é? Essa belíssima igreja. Não é mesmo? Que é símbolo de uma matriz religiosa. Não era a única, não é? Mas é um dos grandes símbolos da matriz religiosa cristã católica. E mesmo dentro do cristianismo há outras subdivisões. Muito bem. Será que aqui em Barão de Cocais só existe esta matriz religiosa? Que é também civilizatória? Será? Eu já soube que não. Mas onde está? Oi, com licença. Oi, com licença. Entre tambores e gunga, ai, ai, ai. Quero pedir sua bênção. Onde será que estão essas outras matrizes? Vocês já se perguntaram? Quem é aqui de Barão de Cocais? Opa, eu tenho uma belíssima símbolo de uma tradição religiosa, muitíssimo importante, que carrega consigo milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas será que existem outras matrizes espirituais, devocionais aqui em Barão? Será? Possivelmente, sim. Onde, meu amor, estão elas? Invisíveis. Estão invisíveis para a cidade, que talvez nem saiba que existam ou talvez nem queira que existam. Estão invisíveis para as escolas. Estão invisíveis nos livros. Estão invisíveis nos museus. Mas existem. A gente fala muito hoje que o mundo sofre porque o mundo não contempla a diversidade do humano. Formação humana, em última análise, seria o quê? Nos formarmos para a presença e a existência do outro, especialmente do outro que não se parece conosco. Daquele outro que é diverso de nós, mas que é tão importante quanto nós. Aí uma pergunta, então, é muito interessante porque eu venho desses dois lugares de formação. Eu venho da escola que, em geral, ainda hoje, mesmo com todas as ações de inclusão, as ações afirmativas, a escola brasileira, em geral, em todos os níveis, e digo isso porque sou também professora universitária. Ela a base dela, a principal, é ocidental, europeia. Só muito recentemente, nesses níveis todos de formação, esses outros saberes começam a ser
menos ignorados. Mas será porque eles não têm valor? Não. Eu imagino que quando nós nos sentamos, que vocês têm a oportunidade de sentar com um pajé indígena, de qualquer um dos povos, e converse com ele 40, 50 minutos. É uma enciclopédia de saber. Mas, em geral, isso não se sabe nas nossas escolas formadoras, não é? Nós temos, assim, é um grande prazer, não é? Nós citarmos todos os filósofos europeus. Quanto mais a gente cita, às vezes a gente nem leu, mas cita. Eu tenho um colega que diz assim, ele adora fazer citação em latim. E às vezes eu pergunto, mas você sabe o que você está dizendo? Não, mas eu acho tão chique. Né? Mas olha bem, nós somos capazes de citar o repertório inteiro da história ocidental. Mas se eu perguntar para você, me cita um mestre de fato. Tupinambá. Não. Caiapó. Não. Machacali. Não. Pataxó. Não. Krenak. Ah, Krenak você vai citar. Não vai? Porque todo mundo conhece o Ailton. Mas ele não é o único, né, meus amores? Se eu pergunto para vocês, lembrem comigo algum mestre de origem negro-africana? Vocês lembram de algum? Hein? Difícil, não é? Olha para você ver. Que coisa interessante. Vamos facilitar, então. Né? Vamos pensar. Um grande mestre escritor negro. Para alguns, considerado o maior escritor das Américas. Machado de Assis. Mas vocês aprenderam que ele era negro? Olha que coisa interessante, não é? Por que será que esconderam de nós que Machado era negro? Não é interessante? Pois numa sociedade que menospreza os negros, que acham que negro não tem conhecimento, não tem valor, não tem civilização, mas o maior escritor do país é negro, tinha que esconder, né? A sua negrura. Não é mesmo? Mas voltemos aos dois lugares de, vamos dizer assim, de aprendizado. O Pierre Nora, ele fala o seguinte, gente, eu gosto muito disso. Eu cito, em 2 livros meus, eu já cito esse pensador. Que ele diz assim, há lugares de conhecimento e há ambientes de conhecimento. Em geral, os saberes ocidentais privilegiam os lugares de conhecimento, alguns dos lugares de conhecimento, que são reconhecidos como lugares de conhecimento, esses todos que nós falamos. Mas eles não reconhecem outros lugares também como formadores, como, por exemplo, os terreiros das religiões afrodescendentes. Não são lugares também de produção de conhecimento? Mas não são reconhecíveis, né? Vocês aqui em Barão já levaram os seus alunos para conhecer os saberes que existem aqui? Pelo menos eu fiquei sabendo que existem. Nos terreiros? Ah, mas Leda, terreiro? Que horror! Gente, terreiro, o que é terreiro? É um terreiro. Terreiro é um terreiro. Em geral, os povos pretos, os povos indígenas se reúnem onde? Nos terreiros. E aposto que vocês também. Quem que mora em casa tem terreiro. Não é o lugar mais gostoso para reunir? Não é ali que você faz o churrasco, conta as histórias, né? Reúne com os amigos, amigas, família.
na tradição negra e indígena também. Planta árvores, mas o terreiro é lugar de quê, gente? Olha só como a gente discrimina até os nomes. O terreiro é um lugar de reunião de pessoas e um lugar onde as pessoas coexistem com o ambiente. Esse senhor falou assim, como é que você chama? Eu tenho 8 netos. E cada neto que nasce, eu planto a árvore no meu terreiro. Então, olha só. Terreiro é lugar de quê? Ambiente. Terreiro é ambiente, gente. Agora, o que nós entendemos como ambiente? Do ponto de vista ocidental, o terreiro é simplesmente aquele lugar lá fora, um pouco longe de mim, né? Em que eu vou de vez em quando. Mas para outros povos, o terreiro é onde o ser humano coexiste com tudo que forma o ambiente. E o que forma o ambiente? Pessoas, bichos, pedras, árvores, águas, ares, cores, sabores, cantos, danças, sonoridades. E sonoridades não simplesmente as instrumentais produzidas por nós, mas as sonoridades que advêm do próprio ambiente. Isto é o terreiro. É ali que os mais velhos sentam, junto com pessoas de todas as idades, para contar a sua história. E a história não é apenas a história sua, como é que você chama? Poliana. Não é apenas a história individual da Poliana, mas é principalmente a história coletiva. Da mais antiga à mais recente. Porque o que sustenta o terreiro, o que sustenta o terreiro? Não é o individual. No âmbito ocidental europeu, o individual, nós fazemos o elogio do individual. No âmbito do terreiro, de todo e qualquer terreiro, qual que é a prioridade? Qual que é onde se aloca o sentido maior da existência? No coletivo. Agora, o coletivo não significa apenas que uma vez na semana eu vou encontrar com vocês em determinada local. Porque o terreiro é um lugar de trânsito contínuo. Por isso, dentro das civilizações matizada pelos saberes negros e pelos saberes indígenas, o conhecimento não se traduz em algo isolado. Não é assim, desse lado está a música, do lado de cá está a dança. Aqui está a comida, aqui está o aroma. Não. Onde estão as pessoas? No ambiente, como parte do ambiente, tudo tem que estar de forma integrada. Coletivamente integrada. Isso quer dizer, olha só, vocês estão vendo que nós estamos falando de lugares de produção de conhecimento. Nós ainda não falamos de que conhecimento, não é? Mas que nesses lugares de produção de conhecimentos tão diversos, nós temos tanta coisa a aprender. Que talvez seja interessante para os nossos alunos, não? E para nós mesmos. Por exemplo, eu cheguei, o primeiro lugar que eu visitei, não, o segundo lugar foi a creche. E foi muito interessante, que nós ficamos lá uns 5 ou 6 minutos. Aí foram pegar uma criancinha para sair do tanque de areia e ela não queria ir embora. Mas é claro que não queria ir embora. O que ela encontrou ali naquele lugar de formação?
Você pode dizer, Leda, uma creche é parecida com outra creche. Às vezes, não. Às vezes, do modo como você elabora uma creche, você produz uma experiência formativa prazerosa. O mais interessante que eu achei, o estado de liberdade daquelas crianças e a sua expressão de prazer. Não de prisão, mas de prazer. Isso é formação? Claro que é formação. Independente da vida que essas crianças terão, possivelmente elas nunca vão esquecer desses meses de liberdade na areia. Desses meses de liberdade sem ter que fazer nada, a não ser o que elas queiram fazer. Dos meses de liberdade em que elas puderam aproveitar o lúdico. Isso é formativo? Claro que é, porque isso se grafa na constituição do humano. E isso nós carregamos conosco. Então, para mim, como formadora, educadora, e uma pessoa que foi formada nesses dois grandes universos de produção de conhecimento, o da escola do branco e o da escola dos terreiros. No meu caso, dos terreiros de reinado, mais conhecidos como congados, e não é a mesma coisa. Porque ali, em ambos esses lugares, o que eu aprendi em termos de... O que me formou? Primeiro, que os conhecimentos não são unos nem absolutos. Que a eleição no conhecimento que nós elegemos para apresentar e para educar. Você escolhe. As instituições escolhem. Que conhecimento será transmitido? Será reiterado? Que conhecimentos serão ignorados ou escondidos? Que conhecimentos terão mais visibilidade? Que outros conhecimentos não terão visibilidade alguma? Isso é eleição. Não é? E é eleição do sistema. E aí nós nos acostumamos com o sistema e nós não nos perguntamos. É muito mais fácil nós nomearmos alguém que nós não conhecemos como macumbeiro, não é mesmo? Como se fosse um adjetivo desqualificador, sem pensar assim, espera aí, o que esse povo trouxe de África? Que conhecimentos já estavam aqui nas Américas? E por que nós nada sabemos deles? Como pensar numa formação diversificada se nós não damos atenção ou desconhecemos todo e qualquer conhecimento que não advenha das matrizes europeias? São ruins? Não, gente, são matrizes maravilhosas. Mas não são únicas nem universais, nem absolutas. Há outras matrizes de conhecimentos que nos fornecem sobre cosmopercepções muito diversas e tão valorosas quanto as matrizes ocidentais. Isso não quer dizer negar parte daquilo que nos funda, mas agregar. E para mim isso, um dos grandes papéis da escola formal. É ela abrir a mente, tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto dos gestores, para a pluralidade e a diversidade de conhecimentos que constituem, no caso, não apenas o Brasil, mas as Américas. Mas não apenas o Brasil, não apenas as Américas, mas o
planeta. E aí nós vamos nos dar o direito de conhecer. Deixa eu dar um exemplo formador para vocês. Em uma palestra, lá no Acre, eu ouvi um professor indígena. Eu sempre me culpo porque eu perdi minhas anotações, então, para lembrar o nome desse professor. Ele disse assim, ele dizia, mas ele era pataxó. Por que é importante ter as escolas nas aldeias? Porque nós não vamos aprender o conhecimento europeu, ocidental? Não, nós também vamos aprender. Por exemplo, matemática. Esse exemplo para mim é belíssimo. Mas o que muda? Como é que eu ensino matemática na escola do branco? E como é que eu ensino matemática, aritmética, na escola do preto, na escola do índio? Na escola do branco, e em geral é a escola que nós somos professores ou somos alunos, quando nós falamos da aritmética, qual que é a primeira operação que nós aprendemos? Adição. Não é? Não é mesmo? Estou errada? Na escola da aldeia ou na escola do preto, qual a primeira operação que nós temos que aprender? Divisão. Olha como mudou o paradigma. Em uma, a ênfase é no acumular. Na outra, a ênfase é no dividir, compartilhar. Parece pouco, mas não é. Porque todo conhecimento carrega consigo também, no seu modo de ser pensado, estruturado e disseminado, uma ética. É claro que no mundo capitalista, interessa muito mais acumular do que dividir. Mas os povos dos terreiros, os povos indígenas não teriam sobrevivido se não tivesse aprendido sempre a dividir. Porque dividir diz respeito ao quê? Coletivo. Então, olha para você ver. Dentro dessas espacialidades, que são também ambiências de produção de conhecimento, ali há também filosofia. Ali também há algarismos. Ali também há inscrição de conhecimento. Ali também há história, geografia, ciência, tecnologia. Ali também há arte. Ainda que muitos desses povos sequer tivessem esta palavra. Porque nesse âmbito de conhecimento, a arte não está separada da vida. É o Ocidente, no pensamento ocidental, que separa arte e vida. Como se a arte fosse a coisa de uma lógica totalmente separada do humano. Ou algo tão extraordinário que faz do artista aquele ser. Outros povos, civilizações, não. O fazer é considerado, pode ser considerado belo. Mas no âmbito desses terreiros todos, o fazer, o belo, só é belo. Só tem um valor também estético se ele for um bem. Mas não é um bem em termos de valor monetário, mas um bem em termos do benefício para o coletivo. Então, olha só, aquela árvore, as árvores que ele plantam, não tem valor porque ele nomeou com o nome do filho, porque não é o filho o mais importante. O mais importante é a família. Então, a floresta, as matas, respondem a nós como nossas famílias.
As águas respondem a nós como nossas famílias. Olha a ética diferente. E nós estamos matando as nossas famílias. Matando as nossas árvores, as nossas águas, os nossos ares. A nossa respiração. Não é? Uma das coisas que eu vi aqui em Cocais, eu falei, que triste, todas as árvores cobertas de minério. Assim como estamos nós. Porque o meio ambiente, ou o ambiente, não é aquilo que está lá. É aquilo que somos. Assim como nós temos dificuldade para respirar, todas essas árvores que estão aqui na pracinha estão com dificuldade para respirar. Nós somos elas somos nós. Por isso que nos terreiros há tantas árvores, mas elas não estão lá. E todos os terreiros negros têm água, tem árvores, tem bichos, tem cores, mas não para enfeitar. A árvore não é para enfeitar. A árvore é um outro de mim. Se nós pensamos que nesses terreiros se ensina que não há uma natureza lá e eu cá. Nós somos a natureza. Nós somos o ambiente. Nós somos o planeta. Então, olha só, para voltar ao tema, para não sair demais dele. Que belo tema, Pablo, que vocês dividem, compartilham com a cidade de Barão de Cocais. Formação humana. Isso quer dizer que nós podemos pensar dentro de uma perspectiva mais europeia, não é? Mais ocidentalmente centrada, mas também nós podemos criar pelo menos o desejo de conhecer outras possibilidades da formação humana, que advém de outras concepções, de outros povos, de outros lugares e ambientes de produção de conhecimento, de outros conhecimentos, de outras éticas, inclusive as chamadas estéticas. Dentro disso, quais as indagações que vocês teriam como formadores, como educadores, em relação à formação humana? O que vocês se indagam no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de formação, no seu ambiente como educadores, como professores e como alunos e alunas? Ou vocês não se indagam? O que mais os estimula a indagar, a pensar e mesmo, às vezes, duvidar? Duvidar é bom, não é, gente? Não é? Quem quer falar? Frases rápidas. O que te incomoda? O que você se indaga? Por que esse interesse num tema como esse? Formação humana. Formação humana. Dentro deste tema tão valioso, qual seria a sua indagação? Os senhores aqui estão quietinhos. Qual a sua indagação? Qual seria a sua indagação? Porque é o tema do festival, não é? É para isso que nós estamos reunidos aqui para conversar, não é? Porque, olha só, o Pablo queria muito que eu falasse de uma noção minha. Vou voltar no senhor, vai pensando aí. O Pablo queria muito que eu falasse do tempo espiralar. Vocês já ouviram falar do tempo espiralar? Já ou não? Não te falei? Que era só interesse seu? Eu falei para ele, é só interesse seu. O povo nunca ouviu falar do tempo espiralar. Está curiosa? Tá, tomara que dê tempo. Mas olha só, é um saber. Agora você vai encontrar em livro, que tem o livro da Leda Martins.
né? Mas não estava em livro. E é complexo, e é sofisticado, mas advém das filosofias africanas. Ah, mas a África produziu filosofia? Ah, claro, meus amores. E não só filosofia. Mas como se eu nunca ouvi falar que tem uma outra perspectiva? Eu sempre aprendi. O que você sempre aprenderam sobre o tempo? Que o tempo caminha para frente, célere, não é? Não diz assim, ó, tempo é dinheiro, então você não pode perder tempo. Tempo é progresso. Não se deve olhar para trás, só para frente. Não é? Aliás, tempo tem uma ideia do modo que você o aprende, em geral, na formação educacional, né? Porque a gente só aprende uma perspectiva sobre o tempo, que há um começo, um meio e um fim. Em geral, catastrófico, apocalíptico. Mas outros povos não pensam assim, não. Outros povos não acham que o tempo caminha. Aliás, o tempo nem caminha. Né? Mas vamos pensar que ele caminha. Que ele caminha só para frente. Que ele progride. Que há um começo determinado, há um desenvolvimento e há um fim. Não. Muitos povos pelo mundo experimentam o tempo, as temporalidades, seja conceitualmente, seja em termos da experiência cotidiana, de outras maneiras. Surpreendente, não é? Mas primeiro nós vamos perguntar àquele senhor ali, ó. Eu dei só um tempinho para ele, porque eu estou observando, parece que não. Fala para mim, meu amor. Em termos de formação humana, o que o senhor tem pensado? O que te traz aqui? Qual seria uma grande pergunta sua para o senhor e para todos nós? Relacionada a essa questão, no meu pensamento, né, relacionado ao respeito, à consideração e à sinceridade para com o próximo. Né? Olha só, dentro da formação humana, ele citou 4 palavras: respeito, sinceridade em relação ao próximo. Não foge, não. Ah, tá vendo? O tempo dele não é espiral. Ele depende do ônibus. Então vai, nós vamos elaborar aqui. Pena que você não pode ficar. Mas olha só, gente. O que seria respeito? Meu amor, perdoa. O que seria o respeito ao próximo? Mas que próximo é esse? Vem cá, só uma pergunta. Que próximo é esse? Ah, é? Qualquer pessoa. Olha que interessante. Mas tem povos que não são tão generalizantes assim, não. Olha só. Quando ele usa a palavra próximo, é meio vago, não é não? Eu perguntei para ele aqui, mas que próximo é esse? Eu falei, próximo, quem está? Mas isso seria, que próximo é esse? Que próximo é esse? Outro humano, é qualquer humano. Você passa ali, eu não sei aqui em Barão, mas lá em Belo Horizonte, a todos os lugares que você passa, tem a população, imensa população de rua. Vocês se consideram próximo dessa população? Sim? De fato? Duvido. É a população que não tem cidadania, não tem casa, não tem escola, não tem saúde. Não é? Não tem direitos. As pessoas evitam porque incomodam. Esse é o seu próximo? Ou o seu próximo é aquele mais parecido com você? Mas também nós podemos questionar essa palavra. O que é o meu próximo? Porque para outras culturas não é tão vago assim. Para outros povos, o que você vai aprender? Respeito, como ele falou, essa palavra sim. Mas respeito a quê ou a quem? Respeito ao
ambiente, ao planeta, em tudo que nele existe. Então, o meu próximo não é simplesmente essa menina que eu nem conheço. O meu próximo tem que ser toda árvore, toda matinha, todo o ar, toda a água, toda a pedra, toda a flor, todo pássaro, toda cobra, todos os bichos, todos os seres, tudo o que existe. Mas não como ilustração, não vagamente, mas como algo que me constitui e que eu também constituo. Por exemplo, se eu penso assim, por que me constitui? A árvore me dá frutos, me dá sombra, me dá ar. O que eu dou para ela? Tem que ser assim, não é? Porque senão não há reciprocidade. Reciprocidade. Nesses lugares de produção alternos de conhecimento, esta é uma palavra poderosa. Na minha relação contigo, na minha relação com tudo que me forma na ambiência do planeta. Reciprocidade. Aí, olha que coisa interessante. A ideia de reciprocidade vai estar nas manifestações artísticas. Vai estar no que o Ocidente chama das artes, nas estéticas. Vai estar nas filosofias. Vai estar nos cantos. Vai estar nas divindades. As divindades africanas e as divindades indígenas são cheias de quê? Reciprocidade. Elas têm uma aliança de reciprocidade com o humano. Elas não estão apartadas do humano. Elas não estão apartadas do universo. Elas não estão apartadas do cosmos. Elas não estão apartadas da nossa rotina. Porque no fundo, elas são traduções desta filosofia da reciprocidade, da complementariedade, do benefício. Porque precisa haver dentro dessa cosmopercepção uma reciprocidade entre tudo que existe. Por isso que nos nossos terreiros, até se você precisa podar uma árvore ou cortar uma árvore, você precisa pedir licença para ela. E garantir que ela não será morta. Porque a morte dela é também parte da sua morte. Então, meus amores, olha só, quem mais gostaria de colocar uma indagação? Por que a gente não aprende a respirar? Olha só, não é que a gente não aprende a respirar. Porque, na verdade, desde a nossa concepção, nós respiramos. Desde sempre. O que acontece, gente? É porque nós achamos... Olha só, eu tenho pensado muito. Belo Horizonte tem 140 dias que não chove. Eu fui fazer exame de sangue ontem, lotado de mais velhos e mais novos. Alguns que mais sentem o excesso de poeira, o excesso de poluição, a falta de água, em que o ar é muito seco, a umidade do ar está abaixo de 20. Ora, para eu responder por que a gente não aprende a respirar, a gente aprende sim. Nós estamos tendo que mudar o nosso próprio modo, e quando eu digo nosso, não é só nós humanos. Porque pensa bem nessas árvores, elas não estão respirando bem. Vocês olharam para elas, gente? Vocês que transitam aqui todo dia, já viram? Olharam para elas? Porque a nossa espécie acha que nós somos a primazia do mundo, né? Vocês já olharam para elas? Vocês já se sentiram solidárias a elas?
que tanto elas como nós temos que reaprender a respirar. Né? Não é aprender, é reaprender a respirar. Por quê? Todo o planeta está tendo que reaprender. Não é? Porque o planeta não estava preparado para esse estrago que a espécie humana tem feito com o planeta. Que é a espécie que mais estraga o planeta. Então eu fico pensando o seguinte, não é como nós temos que aprender a respirar. A minha pergunta, eu acho que seria o que nós temos que fazer para que o planeta, que também nos inclui, respire. Não é? É mudar o foco. De nós, adição, para ele, divisão. Não é? Não é? Não só plantar a árvore, mas ter uma outra concepção desta relação nossa também com as árvores. Também. Que não é só a árvore. Não é? Porque a árvore não pode ser ilustrativa. Não é? Mas isso, gente, por exemplo, esses conhecimentos, muitas vezes, muitos de nós adquirem nesses outros lugares de produção de conhecimento. Que muitos desqualificam, traduzem de forma negativa, não conhecem, ignoram e não dão nenhum valor. É interessante, né? Vocês já notaram como que é a casa de preto, em geral? Se é casa? Se é casa, todo cantinho está plantado, não é? Porque a gente ainda carrega os resquícios, essa herança civilizatória, que vem de onde? Tanto dos povos originários que aqui já estavam, como veio pelo mar de Calunga com os pretos escravizados. E de onde que vem esse povo? Vocês, educadores, formadores, professores e alunos, já se perguntaram? Bom, os brancos vêm, a sua maioria, de Europa, de países hoje identificados, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, etc., etc., não é? E os povos pretos? De onde vieram? Alguém sabe? Angola, que não tinha esse nome, né, na época. Oi, vem do mar. Levanta para a gente cantar e dançar. Oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar, vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar, vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar. E por que povo de Nossa Senhora? Porque muitos dos povos Bantu, que vêm de algumas partes de África, já eram colonizados pelos portugueses, que levaram a devoção a Nossa Senhora. Principalmente a que será a grande padroeira do povo preto, né? Nossa Senhora do Rosário. Então, isso na referência do canto, ele se refere, daqui a pouquinho ele vai nomear, a parte desse povo que vem pelo mar, que a gente nem lembra disso, né, gente? Que nós estamos falando de povos aqui estrangeiros, que não falavam nossas línguas. Aliás, as nossas não, né? Não falavam as línguas dos portugueses, nem dos espanhóis, nem dos britânicos. Que línguas eles falavam? Lá na Nigéria, as línguas iorubás e várias outras, né? Por lado de Angola e Congo, falava-se Kimbundu, Umbundo e várias outras. Os povos indígenas falavam outras línguas,
Então, o canto nos remete a uma coisa linda, que a gente geralmente não pensa em termos dos povos pretos. Que nós estamos vindo, nossos ancestrais estão vindo de muito longe. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Canta, gente, que preguiça. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, dança, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar. Oi, vem do mar, oi, vem do mar, vem de Congo e de Angola, vem do mar, vem. Olha só, esse é um modus artístico muito africano, chamado o canto responsorial. O mestre solista, ele tira um refrão, e ele vai solfejando, ele vai improvisando, ele vai contando a história como os griots africanos. Então você responde: oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar. E aí o griot vai contando a história. Né? Por isso que aí, na hora que eu vou cantar, eu vou improvisando, mas o improviso aí é como um improviso teatral, né? É você expressar um saber que você já tem. Então, você vai cantando a história. Então, primeiro, vem de Congo e de Angola. Ele está falando dos pretos conquistados pelo povo lusitano, né? Mas tem mais. Quem mandou sentar, gente? Mas que preguiça! Aqui, Nossa, mãe, nós temos que fechar. Mas vocês notaram que nós estamos virando autômatos? Nós estamos condicionando o nosso corpo só a sentar. Gente! Todo mundo assim, ó, puf, sentou. Vamos terminar esse canto para a gente ir embora. Então, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora, vem do mar, oi, vem do mar, oi, vem do mar, de Benim e de Oiá, oi, vem do... Já te dei outra região, vocês viram? Dei uma região africana, agora outras regiões africanas. Vamos lá? Oi, vem do mar, oi, vem do mar, povo de Nossa Senhora. Vem do mar, oi, vem do mar, oi, vem do mar, vem com Zambi e Oxalá. Oi, vem do mar. Para fechar. Vem do mar. Vem do mar, povo de Nossa Senhora. Oi, vem do mar. Continua cantando. E com esses que vêm do mar, são nossos ancestrais. A gente aprende desde petitinho nos nossos terreiros a celebrar esses ancestrais. Mas os ancestrais não são apenas as pessoas. É esse repertório, esse acervo de conhecimentos que também nos constitui. Por isso, nesses terreiros, a ética do conhecimento está fundada numa outra lógica. A do mais velho e do mais novo. E inclui aqueles que ainda não nasceram, mas que já fazem parte de nós. Meus amores, muito obrigada. Até uma outra vez. Gente, a gente volta uma outra vez, porque Pablo já me disse que nós estamos, né, dentro do calendário, estamos no limite do nosso tempo. Hein? Se me chamarem, eu venho. Me fala quando que eu venho. E vocês também estão convidados para ir ao Reinado do Jatobá, que já está acontecendo.
Nós reinamos, né? Estamos reinando desde dia 16 e terminamos no dia 26. Então, fica aí o convite para um pulinho ali em Belo Horizonte, né? Para nos ajudar a louvar toda essa ancestralidade. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar. Aprenderam? Ajudai-nos, rainha do mar. Ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, pois se a morte não me matar, tamborim, pois se a terra não me comer, tamborim, ai, 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 tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim, ai, 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 tamborim. Vamos, gente. Ai, povo preguiçoso, tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim, pois se a morte não me matar, tamborim, pois se a terra não me comer, tamborim, ai, 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 tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim. Volta não, tá muito fraco. Ai, 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 tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim. Beijos. Yeah.